Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, uma alegria poder estar mais uma vez na escola dominical, a maior escola teológica do mundo. Crente que frequenta a escola dominical não se embaralha com o vento de doutrina que aparece por aí a todos os dias. Saudar também quem está em casa, com a graça e a paz de Cristo. E hoje vamos iniciar uma nova revista. Revista que tem por título de Devedores Amigos de Deus, Expiação, Santidade e Comunhão. Então, para mim é um privilégio poder começar, dar o pontapé inicial na revista, não na revista propriamente dita, mas nos assuntos, né? Vamos ler, meus irmãos, nossas Bíblias, Levítico, capítulo 1 e somente o versículo 1. Levítico, capítulo 1 e somente o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da congregação, lhe disse. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este versículo lido da tua palavra, que ele seja, Senhor, as portas de entrada para mais um trimestre de bons estudos, de grandes aprendizados, Senhor, que possamos aplicar em nossa vida cada porção aprendida aqui da tua palavra, para que nós possamos cada dia mais nos parecer com Cristo como seus discípulos. Se nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A importância da expiação. Essa é a primeira lição que nós temos hoje para estudar. E esse conteúdo que nós vamos estudar, a importância da expiação, ele é, sobremodo, interessantíssimo. Então, nessa primeira lição, eu partirei do pressuposto que todos vocês já leram a lição, uma vez que a lição só tem 4 páginas. Então, se ainda não leram, dá para acompanhar com ela aberta, porque eu vou tocar nos pontos que ela fala, mas eu não vou ler a lição, para não ser repetitivo para aqueles que já leram a revista. Então, falar sobre o livro de Levítico, ele é sempre um grande desafio. Haja vista as inúmeras especificações e informações técnicas que nós encontramos nele. E às vezes essas informações técnicas de como se fazer um sacrifício, de despedaçar, de rasgar, de partir ao meio, nos traz a ideia como sendo uma leitura pesada. Quando nós olhamos para esses textos, ficamos olhando aqueles sacrifícios cruentos de pegar uma pombinha, de rasgá-la pela asa, de despedaçar o cordeiro. E aquilo ali faz com que a gente fique sentindo, talvez até, a dor daqueles animais. Mas o livro de Levítico, como vamos ver na lição, ele é a sombra daquilo que virá posteriormente. O livro de Levítico ele está apontando para uma realidade futura. E esse sacrifício do cordeiro, que vai ser despedaçado, moído, ele é repetido lá por Isaías, diz que ele foi moído por nossas transgressões, ele se completa em Cristo. Então, toda aquela crueldade do sacrifício foi aplicada em Cristo com um propósito que a gente vai ver já já. Então, Levítico, ele é o coração do Pentateuco. Ele está no meio do Pentateuco, que são os 5 livros da lei de Moisés. E o tema primário da teologia de Levítico é o Senhor abrindo as portas para a humanidade habitar na sua santa presença. Uma vez que foram expulsos do Éden, agora o Senhor está fazendo uma forma, criando um sistema para que o seu povo possa novamente, depois de ter sido expulso, voltar a habitar na sua santa presença. Então, o livro de Levítico, por ser o coração do Pentateuco, ele se encontra no meio, ele é um manual de regras e deveres sacerdotais
que prescreve a vida santa ao povo israelita. O título levítico, ele vem do grego, que significa instrução aos levitas. É o nome dado pela Bíblia Septuaginta, que é aquela tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. No original, o título significa e chamou, que é Vaikra. O título do livro de Levítico significa e chamou. Então, a Bíblia hebraica, ela tem sempre os seus nomes dos livros, ou o nome do autor, ou a primeira parte do primeiro versículo. Então, Gênesis, Bereshit, que significa no princípio, está lá, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Êxodo, Shemot, que fala dos nomes daqueles que estavam no Egito. E no caso Levítico, Vaikra, significa e chamou. E aí, os conceitos básicos que nós encontramos no livro de Levítico são a santidade de Deus, o princípio da mediação no serviço dos sacerdotes. Observe que Cristo vai substituir esses sacerdotes mais à frente. A gente consegue, olhando para Levítico hoje, ter uma compreensão melhor, uma vez que nós temos a escritura toda. Então a gente consegue hoje compreender com uma facilidade maior. Mas imagine pregar o evangelho na época de Jesus somente com o Antigo Testamento. Precisava de uma habilidade maior. E Jesus tinha essa habilidade, como a gente vai ver lá em Lucas capítulo 24. Ele fala para aqueles 2 discípulos de Emaús, e ele diz que, começando por Moisés, passando pelos profetas e os escritos, ele explicava-lhes tudo que dele havia sido escrito. Então, Cristo tinha uma habilidade como Deus, e ele estava ali mostrando àqueles 2 discípulos que estavam tristes, pensando que tudo acabou, que ele disse, olha, agora que começou, agora está consumado, agora começa o reino de Deus. E o autor de Levítico, ele não é mencionado no livro. Contudo, a expressão falou o Senhor a Moisés, ela aparece cerca de 25 vezes no livro de Levítico, com exceção dos capítulos 2, 3, 9, 10 e 26. Então, estudiosos judeus ortodoxos e cristãos atribuem tradicionalmente a Moisés a autoria do livro de Levítico, bem como a autoria dos demais 4 livros que compõem o Pentateuco. E como sempre, os teólogos liberais, eles vão tentar colocar as mãos dele para tentar estragar aquilo que Deus criou. Então, esses estudiosos liberais, eles tentam negar de diversas formas a autoria de Moisés do livro de Levítico. Mas as evidências internas nas escrituras afirmam a autoria mosaica do livro, como no caso o relato de Lucas, que Lucas era um historiador, e ele disse que Cristo, passando por Moisés, ou seja, pela lei, pelo Pentateuco, o próprio Cristo usou o livro da lei de Moisés. E Cristo cumpre a lei que Moisés ordenou ao curar um leproso, quando ele diz assim ao leproso lá em Mateus 8,4. Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Cristo está cumprindo uma lei de Levítico. Levítico 14, 2 ao 3, mostra que quando o leproso ficar purificado, ele precisa se apresentar à autoridade sanitária da época, que era o sacerdote. Então, Cristo está cumprindo o que Moisés ordenou. Cristo está dando testemunho que a autoria do livro de Levítico, ela é de Moisés. E aí, nós vemos que entre o livro do Êxodo e o Levítico, existe uma estreita relação com a montagem do tabernáculo e a glória de Deus vindo sobre ele e se estabelecer no Santos dos Santos. Com isso também percebemos que o livro de Levítico, ele foi escrito em apenas 30 dias. Toda a Bíblia foi escrita em 14 séculos, 1400 anos. Mas o livro de Levítico foi escrito em 30 dias. E a gente pode perceber isso aí, vendo, por exemplo, Êxodo 40, 17, que diz, no primeiro mês do segundo ano. Segundo ano de quê? É da saída do povo de Israel do Egito. No primeiro dia do mês se levantou o tabernáculo. Então, está aqui a data
de início do tabernáculo. Levítico, capítulo 1, versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés de dentro do tabernáculo, da tenda da congregação, e começou a falar com Moisés. O livro de Números, quando ele começa, ele também faz uma marcação de tempo. E ele diz, no segundo ano, ou seja, no mesmo ano de quando o tabernáculo foi erguido. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês. Então, os 30 dias que se passaram da montagem do tabernáculo até Deus dar todas as instruções, passaram-se então 30 dias. E as 39 vezes que encontramos o Senhor falando diretamente com Moisés no livro, reforçam ainda a ideia de que Moisés é de fato o autor primário do livro, o mediador entre Deus e Israel. E aí está aí o tabernáculo que foi montado em 30 dias, que ele vai ser um Sinai móvel. A gente vai fazer aqui uma relação entre o tabernáculo, o Monte Sinai e a presença de Cristo no meio do livro de Levítico. Então está aí o tabernáculo que foi construído em 30 dias, com o pátio, o lugar de fora, ele em 3 níveis. Tem esse pátio, onde era lavado os animais, onde os sacerdotes se lavavam, e tem a parte santa, que é essa parte onde ficam os pães da proposição, onde fica o candelabro, e o Santo dos Santos, que é de onde Deus falava com Moisés, que é aquela parte mais ao fundo do tabernáculo. E aí nós vemos que o livro começa com Deus ensaiando o seu povo a ter comunhão com ele. E a gente começa a observar um contraste entre Levítico e Êxodo. Em Êxodo, Deus ficava no Monte Sinai e ninguém poderia se aproximar dele. Deixa eu voltar aqui. À exceção de Josué, os 70 anciãos, Arão e seus filhos. Mas no cume do monte, somente Moisés poderia subir. A base e o meio do cume representam justamente essa estrutura do tabernáculo, onde o povo ficava afastado, assim como o povo ficava afastado do monte, não tocava sequer o pé no monte, o povo ficava também do lado de fora do tabernáculo. Só entravam os sacerdotes e só ia no Santo dos Santos Moisés. Essa é a representação do Monte Sinai. No tabernáculo, a representação é a mesma. E a gente vai ver que o livro de Levítico também traz essa mesma representação de 3 níveis, já um pouquinho mais à frente. Então, sendo esse tabernáculo um Sinai móvel, ele tinha a presença de Deus no meio do povo, onde quer que o povo andasse, onde quer que o povo fosse, para benefício do povo. Isso se torna possível agora por causa de um sistema sacrificial que Deus vai dar a Moisés. E em Levítico, Deus vem ao encontro desse povo para receber o sacrifício pelo pecado. Deixa eu passar aqui. Pronto. Esse aí é o Sinai. Daqui a pouco eu volto naquelas imagens ali que nós passamos, que são dos faraós da época da perseguição e o faraó da época do Êxodo. Então, temos aqui o sistema sacrificial que Deus institui a Moisés nos primeiros 5 capítulos do livro de Levítico. Então, nós temos um holocausto, que era a queima de tudo, que não ficava nenhuma porção, que tinha que ser um animal sem defeito, segundo as posses de cada um, que poderia ser uma pombinha, poderia ser um cordeiro. Temos a oferta de cereal, de tributos, a oferta de comunhão, temos a oferta pelo pecado, que era a porção queimada, era a gordura, e as demais porções eram comidas pelo sacerdote. Então, Deus, quando chamou Moisés para conversar, começou a instituir a forma de culto que ele queria que fosse feita. Deus começa a dizer, para vocês me adorarem, para vocês terem a minha presença no meio de vocês, para que vocês sejam um povo santo, vocês têm que fazer assim, assim. E Deus passou 30 dias mostrando a Moisés como ele queria ser adorado. Então, o centro de Levítico é o dia da expiação.
A expiação, ela se torna o tema central de Levítico. Deus redimindo o seu povo. E o capítulo 16, ele é o capítulo central desse livro. A gente começa a observar aí a mesma estrutura do monte. Nós vemos na base um quiasmo. Todo mundo aqui já sabe o que é quiasmo. O reverendo Danilo já tratou muito disso em Juízes, não foi? Os quiasmos, que é quando o início ele é explicado pelo fim e ele vem se afunilando até ficar um tema central. Então, por exemplo, Deuteronômio, ele complementa Gênesis, Êxodo e Números. Essa primeira parte aí, ela está fora do livro de Levítico para começar a centralizar Levítico. De um lado, os sacrifícios de sangue, que uma vez realizados como Deus quer, produz santidade, para que o povo volte a se relacionar com Deus. Então, por exemplo, do capítulo 1 a 7 lida com o santuário, com as leis, com os sangues, falando do sacrifício. Quem é que explica ele? Do capítulo 23 ao 27, que vai lidar com tudo que diz respeito à santidade, às festas e como se aplica o conhecimento do capítulo 1 a 7. Então, do 1 ao 7 é explicado por 23 ao 27 e fala sobre o santuário e as leis. Do 8 a 10 fala sobre as leis sacerdotais, que são explicadas no 21 até o 22. Vai lidar como o sacerdote aplica a legislação no sacerdócio dele para que ele viva um contexto de santidade. Tudo isso, toda essa preparação de santidade, ela vai apontar para o capítulo 16, que é a própria expiação. Como se deve fazer a expiação pelo pecado? Deus está mostrando, olha, o culto vai ser assim. Para vocês, sacerdotes, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Não pode fugir. Para vocês, as pessoas, vai ser assim. Não pode fugir. Para o santuário, a regra é essa. Não pode fugir. E aí, no capítulo 17, versículo 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, o sangue é aspergido sobre o altar, sobre aquela tampa do que a gente chama do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Então, o sangue era aspergido ali, e a gente vai ver lá na frente o significado disso. Então, a vida como significância, ela estava no sangue, não ideia de morte, mas uma ideia de vida. E estava isso também presente no ritual do sacrifício dos animais. Então, Levítico aponta para um sacrifício para a vida e não para a morte. Então, Levítico 16, esse sangue que era preparado lá na frente, naquela parte pelos sacerdotes, ele é levado para o lugar santíssimo, para então prover o perdão para os pecados do povo. Essa relação entre o sangue e o santíssimo lugar, ela vai ocorrer precisamente lá no dia da expiação, que é o chamado Yom Kippur para os judeus, aquele dia santo para os judeus. E vai funcionar como um ponto de transição para a segunda parte de Levítico. Uma vez que eles agora estavam perdoados, purificados, começa a segunda parte, que é o lado direito da pirâmide, que eu coloquei a teologia da expiação, que é o lado direito, que vai agora sim o povo pode exercitar a santidade, porque agora o povo foi perdoado. Por isso que no culto, antes da ceia, antes de ouvir a palavra, o que é que a gente faz primeiro? Momento de confissão e arrependimento. Para poder chegar na presença de Deus, temos que chegar santos, perdoados por Ele, porque Ele é um Deus santo. E aí, a comparação que eu queria fazer. O Monte Sinai, o tabernáculo e a teologia da expiação em Levítico, todos eles são nos mesmos 3 níveis. O povo fica fora do monte, no meio os sacerdotes, e na parte de cima, no ápice do monte, só quem entrava era Moisés. Então, o tabernáculo é então uma ideia que Deus
criou para ficar no meio do seu povo, porque, claro, ninguém ia conseguir carregar o Sinai para onde fosse, para Deus ficar ali dentro no Sinai. Então Deus cria um Sinai móvel e dá as mesmas instruções de quando ele estava falando com o povo de Israel lá. E ele termina lá no Êxodo 40 de dar as instruções para o povo criar o tabernáculo. Então, onde quer que o povo fosse, a presença de Deus estava com eles no meio do tabernáculo, quando eles faziam as coisas como Deus determinou. Então, nós podemos passar para o segundo ponto, que é Levítico e a história da redenção. Então, ao escrever a história da redenção, o Senhor começa separando um povo para ele em Êxodo. E em Levítico, o Senhor santifica esse povo. E no livro encontramos dois grandes temas inseparáveis, que é a própria expiação, que aparece 43 vezes no livro de Levítico, e santidade, que aparece 77 vezes no livro. Na expiação, o pecado é coberto e apagado. Ela é realizada através do oferecimento de sacrifícios pela mediação dos sacerdotes. Então, toda vez que a gente está falando isso, talvez na cabeça de vocês você esteja lembrando de Jesus. Sacrifício, mediação, sacerdote, ele que é o sacerdote, ele que é o próprio sacrifício. Porque a gente já tem uma compreensão mais clara, uma vez que o Novo Testamento nos dá essa condição. Mas naquela época era um pouco mais complicado, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, nós encontramos, agora, a santidade, onde o povo se aproxima de Deus pela obra do seu Espírito e pela obediência à lei. Encontramos esses temas por meio de alguns tipos ou figuras. Tipos são exemplos, alguma coisa que representa lá no Novo Testamento, que é lançado como sombra. Ela dá forma, uma luz por trás, a gente vê ali, entende um pouquinho, mas não consegue compreender bem. Então, esses tipos e sombras são apresentados como uma realidade futura. E o futuro dessa realidade se cumpre em Cristo no Evangelho. Todas aquelas leis cerimoniais apontavam para Cristo, que era o sacrifício perfeito. E Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 10, no versículo 4, dizendo, porque o fim da lei é Cristo. Muitas vezes encontramos alguns irmãos aplicando esse texto errado, que não é o fim da lei, que acabou-se a lei, que deixou tudo para lá, que rasga o Antigo Testamento e vamos ficar só com o Novo. É que a finalidade da lei, todo o propósito da lei era apontar para a realidade vindoura, que é Cristo Jesus. E aí João consegue compreender muito bem isso aí, e ele escreve na sua primeira epístola, dizendo assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. João está preocupado com a santidade do povo. E ele diz, se todavia alguém pecar, aí vai precisar da expiação. O que ele diz? Temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, a nossa expiação do passado lá em Levítico, agora é Jesus Cristo o justo. Aí ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação era aquele ato de aspergir o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, que não é mais preciso aquilo ali, porque Cristo é agora a propiciação pelos nossos pecados. Então, se pecarmos, se precisarmos de sermos perdoados, não precisa mais aquele sacrifício. Hoje, nós temos Cristo. João está explicando isso para os seus leitores. Ele tinha essa realidade mais clara na cabeça dele, estava passando para os seus leitores. Ele diz, não somente os nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. Então, não precisa fazer sacrifício aqui, mas também não precisa fazer em Olinda, no Brasil, não precisa fazer sacrifício na Argentina, porque o sacrifício de Cristo, ele é a propiciação dos pecados do mundo inteiro. E o evangelho naquela época, ele era pregado igual como ele é hoje, com as escrituras. Só que naquela época de Gênesis a Malaquias. Assim como, por exemplo, Cristo fez, como eu citei, no caminho de Emaús. Ele começa falando por Moisés. O texto diz assim, de Lucas. Então lhe disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? Estava lá, Isaías falou isso aí. Estava lá desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher, da descendência dela,
Não nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente? Vocês não estão compreendendo, não? Jesus chamou ele de nécios de entendimento, de tardos de coração para crer. Aí Lucas diz, ó, no versículo 27, e começando por Moisés, ou seja, Jesus falou para aqueles discípulos de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, discorrendo por todos os profetas, Jonas, Malaquias, Ageu, Sofonias. O que foi que Jesus fez mostrando isso? Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Cristo está mostrando, olha, isso aqui sou eu. Agora tem que ter uma habilidade e um entendimento melhor para se falar usando o Antigo Testamento. Está aí ainda o propiciatório ali, o lugar santíssimo. Então está ali os dois anjos. Aquela tampa ali onde estão os dois anjos era onde era aspergido o sangue dos animais no dia do perdão, no Yom Kippur, no dia da expiação. Está lá detalhadozinho em Levítico capítulo 16. É o ápice do livro de Levítico. A teologia da expiação, ela tem um cume no capítulo 16. Então, era ali onde era aspergido o sangue. Por isso que João diz, ele, Jesus Cristo, é a nossa propiciação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Não precisa mais fazer isso aqui. A obra dele cumpriu tudo isso. E hoje o evangelho, ele é proclamado com as escrituras completas. Toda a revelação de Deus ao homem. E hoje, toda essa revelação, ela é indispensável para o pleno conhecimento da salvação. Agora, as coisas ficam mais fáceis de evangelizar. Imagine falar de Jesus num texto onde não tem a palavra Jesus, como eles faziam no Antigo Testamento, como Paulo pregava com as Escrituras, como Paulo diz a Timóteo, olha, desde pequeno, tu sabes as sagradas letras. As sagradas letras que Timóteo sabia era Gênesis a Malaquias. Ele não tinha essa clareza como nós temos hoje. Por isso que a nossa confissão de fé, ela afirma logo no primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Abriu a confissão de fé, está lá escrito, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. As obras da criação revelam que há um Deus. Isso não veio do nada, isso não veio do caos. Não pode o caos, a desordem gerar ordem. Eu não posso botar uma bomba embaixo de um caminhão que está levando produtos de confeitaria, explodir o caminhão e ficar ali um bolo de noiva pronto. Isso não acontece. O mundo não aconteceu fruto do caos. O mundo aconteceu fruto da vontade de Deus. Então, as obras da criação já deixam os homens inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua verdade, da sua vontade necessário para a salvação. Precisa detalhar, precisa mostrar com carinho aos homens, olha, o caminho é por aqui. Por isso foi o Senhor servido em diferentes tempos, de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Então, em diferentes tempos, diferentes modos, Deus se revelou por sonho, por anjo, por Urim Tumim, por profecias, por revelação audível, por diversos tempos, em diversas culturas, para alguns que eram um pouco mais cultos, como Isaías, para aqueles que eram mais do campo, como Amós. E Deus usou cada um na sua cultura, na sua forma. Deus usou Pedro como pescador e usou Paulo como doutor da lei. Ao ponto de Pedro dizer que o que Paulo escreveu era um pouco difícil de entender. Então, quando Deus usa, Deus se revela à sua igreja e depois de se revelar para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar sua vontade ao povo. Então, hoje, que Deus não fala mais com profetas audivelmente,
como falou com Samuel, onde Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Deus não fala mais assim. Então, por isso que foi Deus servido fazer escrever a Escritura, para que a corrupção do coração do homem não deturpasse a vontade de Deus. Então, a obra de Cristo ela é atemporal, alcançando os eleitos de Deus antes e depois da cruz, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, como diz lá em Apocalipse. Então, a Escritura revela isso. Pregar o Evangelho é indispensável o uso da Escritura. O livro de Levítico é também considerado sombra daquilo que viria na plenitude dos tempos. E quem é que explica o livro de Levítico na Escritura? É o livro de Hebreus. Ele tem o seu conteúdo plenamente descortinado. Quando a gente começa a ter algumas dúvidas em Levítico, que a gente lê Hebreus, a gente começa então a entender aquilo que Deus queria mostrar para nós. E Deus começa a mostrar o culto e começa a dar o direcionamento durante todo o livro de Levítico. 30 dias Deus ensinando como se deve cultuar. Todo cerimonial apresentado em Levítico aponta para Cristo, o sacrifício redentivo, o sacrifício perfeito em favor do resgate e da reconciliação com o seu povo. Após Deus separar um povo para si, Deus separou o povo tirando o povo do Egito. Vocês são meus. Só que vocês são pecadores, vocês precisam agora ser perdoados para se relacionar comigo. Aí Deus escolhe um povo e agora Deus santifica esse povo para habitar no meio dele, para amá-lo, para ser fonte de vida do seu povo. João entende isso. E João diz lá no versículo 14 do primeiro capítulo do seu evangelho que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que João usa um verbo habitar diferente. Ele usa o verbo tabernaculou. Ele foi aquele mesmo tabernáculo. Lembra que o tabernáculo é a presença de Deus no meio do povo? Então João está dizendo para os seus leitores que Cristo agora é a presença de Deus no meio do povo. Não precisa também mais de tabernáculo, porque Cristo agora é a presença de Deus. Se o tabernáculo era a presença de Deus no meio do povo, hoje a presença de Deus no meio do povo é Cristo. Assim como o tabernáculo representava essa presença de Deus no Antigo Testamento, agora Cristo é o próprio Deus habitando, amando, se compadecendo, restaurando, reconciliando, ensinando o seu povo a caminhar um caminho de santidade. E Levítico retrata bem a pecaminosidade do homem. Logo no capítulo 10, depois de passar nos primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 7, as ordens de como seria o sacrifício, aí logo depois, os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, logo depois de eles terem sido ordenados para o ministério sacerdotal, eles profanam o culto já. Eles acendem um fogo da forma que Deus não prescreveu que eles fizessem. Eles fazem o que Deus... Ele começa a desobedecer o que Deus tinha acabado de falar. E não venha dizer, porque fazia muito tempo, talvez ele esqueceu. Não, foi só 30 dias o livro todo. Terminou a escrita do livro. Durante ali eles foram ordenados, ainda lá na segunda metade do livro, foram empossados, como é que a gente diz, pastor Adalto? Ordenado e investido, né? Então, os filhos de Arão foram ordenados e investidos no ofício. Logo depois que começam a fazer o culto, eles acendem fogo estranho. Está lá em Levítico capítulo 10. E o que Deus faz com eles? Mata eles. Deus mata eles para que eles sirvam de exemplo. Para que Deus está dizendo para todos os outros sacerdotes, eu sou Deus zeloso pelo culto. Eu não determinei o culto dessa forma, não. Eu não disse que vocês colocassem isso no culto, não. Que vocês acendessem esse fogo, não. Eu acabei de falar e vocês estão fazendo diferente. Fogo matou os dois. Isso retrata que Deus afasta os impuros do culto, revelando a grande verdade de que Ele é santo e que Ele providenciou um meio de purificação
para que o seu povo, afetado universalmente do pecado, como Paulo diz lá em Romanos 3:23, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus agora começa a criar um meio de resolver esse problema que Adão trouxe para nós, para que nós pudéssemos se aproximar dele agora por intermédio da obra de Cristo, que é explicada, portanto, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aquilo que nós confessamos crer, nós devemos mantê-la, porque agora a gente tem um sumo sacerdote que não somente penetra no Santo dos Santos uma vez por ano, mas que ele penetrou nos céus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele se compadece. Ele não é, por exemplo, como Nadab e Abiú. Ele é aquele que obedeceu à vontade de Deus. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Então, uma vez que nós temos esse sumo sacerdote, o escritor aos Hebreus está dizendo para mim, para você, achegamos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Temos um sumo sacerdote. Quando olhamos para Levítico, à luz então da obra expiatória de Cristo, explanada ou explicada em Hebreus, esse livro se torna ainda mais interessante para nós cristãos, pois podemos compreender que Cristo é agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que através do seu sangue, o sangue que nos purifica de todo o pecado, nós temos agora acesso a Deus. Nós não ficamos mais do lado de fora do tabernáculo. A gente não só entra nele, como ele também passa a habitar em nós. E não somente a gente entra e fica ali no pátio, mas a gente vai para o lugar santo, comer os pães da proposição, porque ele é o pão da vida. Agora a gente vai ter os nossos caminhos iluminados, porque ele é a luz do mundo. E agora a gente tem acesso ao trono da graça, porque o nosso sacerdote é diferente. Ele se compadeceu de nós, ele nos colocou diante da presença de Deus de novo. É isso que Levítico está mostrando para o povo de Israel, que muitos não conseguiram compreender, foi necessário Deus revelar isso ao escritor de Hebreus. E hoje estamos também tendo a oportunidade de estudar para ampliar a nossa concepção da obra expiatória de Cristo. Ele é o Cordeiro que aponta para Cristo, o Cordeiro do sacrifício. 1 Pedro, capítulo 1, 17 ao 21, Pedro começa dizendo assim: ora, invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ele está dizendo, olha, preste atenção, Deus não julga as pessoas com acepção, ele julga segundo as suas obras. Fique atento diante de Deus, porque ele vai julgar você segundo as suas obras. As obras que você passar no tempo aqui no seu curso de vida, que Pedro chama do tempo da sua peregrinação. Olha o que você está fazendo, porque Deus vai julgar segundo as suas obras. Porque não foi mediante coisas corruptíveis que fosse resgatado. Foi sob um precioso preço, um altíssimo preço. Fosse resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Ou seja, assim como os vossos pais eram rebeldes, vocês também eram, e vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Ele não deixa dúvida do que ele está falando. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio deles tende fé em Deus. A nossa fé é por meio de Cristo.
Pedro está esclarecendo isso aí, olha, tenha um comportamento santo. Lembra que Levítico fala de perdão e santidade, expiação e santidade? Então Pedro está reforçando isso. Pedro não está jogando fora os escritos de Levítico. Ele está dizendo isso, olha, se preocupe com o seu modo de viver, porque você não foi comprado e resgatado com preço de coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas de um cordeiro sem mácula, que foi imolado por vocês o sangue de Jesus Cristo, por amor de vós, pelo qual tendes fé, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Não há dúvida do que Pedro está dizendo aqui. Então, através da morte de Cristo, começando aí o final do ponto 3, através da morte de Cristo em favor dos nossos pecados, a impossibilidade de chegarmos a Deus, ela foi removida. E essa remoção, ela é simbolicamente expressa com um rasgado véu que separava o santo dos santos. Lá em Mateus 27:51, é narrado que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E Hebreus 10:20 vai explicar a razão desse véu ser rasgado. Esse véu, ele está ali onde tem aquela última caixinha, né? Antes da Arca da Aliança. Esse véu eram 30 cortinas espessas. Então não tinha como a gente rasgar. Era uma cortina de linho, era uma cortina disso. Está tudo escrito lá em Êxodo. Uma cortina desse tecido, daquele tecido. Uma cortina muito espessa. E para a gente rasgar, uma folha de papel é fácil, 2 é fácil, 3 já começa a dificultar, 10 nem todo mundo consegue, 50 talvez ninguém consiga, só aqueles bem fortões. Uma resma é muito difícil de rasgar. Imagine rasgar uma cortina com uma espessura de 30 centímetros e de cima a baixo. Não foi de baixo para cima. Se fosse de baixo para cima, podia ser que alguém com uma faca muito amolada, 2 homens puxando, quando tensionasse ela, desse um corte e ela se rasgasse. Não. Ela é simbolizada que Deus agora remove essa separação e a gente não podia entrar lá na presença de Deus, porque Deus falava lá de dentro, do Santo dos Santos. E agora, com o sacrifício de Cristo cumprido, essa cortina é removida, a presença de Deus está aberta. E o escritor aos Hebreus diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, para intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Agora a gente pode entrar ali, mas eu não posso entrar ali de qualquer forma. Eu entro ali pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou no véu. E que véu é esse que estava fazendo essa separação? Pela sua carne. O véu foi rasgado, a carne de Cristo foi rasgada. Isso nos trouxe aproximação para poder entrar no Santo dos Santos. Cristo, ele quando rasga a sua carne, ele nos une a Deus, ele nos permite entrar na presença de Deus. E é isso que agora o autor está dizendo, cheio de alegria. Tenhamos, irmão, intrepidez para entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote agora sobre a casa de Deus, aproximemos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Ou seja, esse sacerdote nos purificou, nos expiou, para agora, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo de água pura, poder estarmos na presença de Deus. Novamente, Hebreus explicando uma simbologia do livro de Levítico. A carne de Cristo foi o véu rasgado que nos deu acesso a Deus, nos reconciliando com Ele através do sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. Queria trazer algumas considerações finais. Que tudo que foi revelado no Antigo Testamento, meus irmãos, já era muito claro para se compreender esse Jesus. Já estava muito claro, obrigado, meu irmão. Já estava muito claro para que Cristo fosse entendido. Por isso que Cristo critica os discípulos no caminho de Emaús. Honestos e tardos de coração para entender. Está claro aqui, eu estou mostrando aqui, começando por Moisés, pelos profetas.
Já estava claro. Mas aprove a Deus, então, separar um povo. Tirou esse povo do Egito. Só que esse povo estava muito impuro. Deus Santo não podia se relacionar com ele. Aí o que é que Deus faz? Deus monta um sistema sacerdotal de purificação para aproximar e perdoar aquele povo. Para que Deus pudesse habitar no meio deles. Cuidar deles. Prover tudo o que eles precisavam. Amá-los, resgatá-los. E Cristo é o agente purificador do povo de Deus. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, continua habitando no meio do seu povo, amando o seu povo, convencendo o seu povo do pecado, do juízo e da justiça, fazendo o seu povo andar em santidade, repreendendo o seu povo e castigando quando o seu povo não anda em santidade. A obra de Cristo, meus irmãos, ela é perfeita e satisfaz a justiça de Deus para reconciliar aquele povo que Deus resgatou para ele. O Marcos? Isso é narrado lá em Mateus 27, 51. Quando a obra é concluída. Isso. Aí o véu se rasga, simbolizando a carne de Cristo que foi rasgada, e dando agora, simbolizando também que a gente não tinha acesso ao Santo dos Santos, né? Da mesma forma que só Moisés subia no cume do monte, só o sumo sacerdote entrava no tabernáculo. Então só Cristo pôde entrar na presença de Deus e oferecer um sacrifício perfeito. É exatamente, porque todos aqueles sacrifícios que eles eram apresentados lá, todo ano tinham que fazer. Agora, Cristo, o sacrifício dele, permitiu que nós pudéssemos entrar diante do Santo dos Santos, definitivamente. No Monte das Oliveiras, essa aproximação, a gente pode poder definir teologicamente que essa aproximação de Deus com o homem para resgatar e trocar o sistema sacrificial recorrente, anual, essa aproximação é o próprio Cristo habitando em nós, como João diz, que ele se fez carne e habitou entre nós. Aí por isso que ele não usa o verbo habitar de morar. O verbo que ele usa é skenosen, no grego, ele traz a ideia de tabernacular. Ou seja, Cristo veio ser entre nós aquele tabernáculo que era para o povo dele na antiga aliança. Então, quando o irmão diz que Deus veio habitar, ele veio como um tabernáculo para morar no meio de nós. Viu? Pois não. Como alguém que, especial que tem acesso a Deus, e agora o povo de Deus em geral. Então, na nossa teologia, quem sabe, existe sacerdote universal de todos os crentes. Então, lá em 1 ele vai dizer que nós somos raça de sacerdote, somos sacerdote real, nação santa. Então, hoje, para eu chegar, para eu pedir, para interceder por mim ou por alguém, eu não preciso chegar ao sacerdote e que ele ofereça por mim essa intercessão. Mas eu posso fazer isso diretamente. Então, essa parte do cara é muito significativa. E às vezes a gente não percebe o importante ela é para a nossa vida prática útil. Isso que antigamente só poderíamos entrar nessa presença através de um sumo sacerdote. Hoje, por isso que o escritor aos Hebreus ele fala com tanta alegria. Irmãos, entremos com intrepidez. Agora a gente pode entrar. A gente passou tanto tempo sem poder entrar. Agora, pelo sangue de Cristo, nós podemos entrar. Mamitou.
Isso. Ele manda fazer um sacrifício. Não precisa. Isso, por isso que na teologia católica romana, o padre ele também tem um outro nome. Esposa de pastor está bem doutrinada, né? Como é o nome do outro, o outro nome que se dão aos padres? Sacerdote, né? Nós temos aqui o sacerdote. Por quê? Porque eles trazem essa ideia de continuação do sistema levítico, que Cristo aboliu. Porque ele agora é tudo aquilo que foi dito lá em Levítico. Então não precisa mais aqueles sacrifícios. Messias. A função pastoral. A função pastoral é a do apacentar o rebanho. O pastor Adalto me corrige aqui, viu, pastor? Temos o pastor reverendo Danilo também está aqui. Me corrige, eu vou falar na frente de dois pastores da função pastoral. O Messias me botou aqui na saia justa. A função pastoral, ela é a proclamação do evangelho. O pastor, quando ele está pregando o evangelho, ele é Deus falando ao seu povo. Mas o pastor não tem mais aquela função de sacerdote, porque o pastor não intercede por nós no sentido de perdão. Hoje, como o Frank falou, nós somos uma nação de sacerdotes. Isso aí Lutero resgatou na Reforma Protestante, que é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Hoje você pede seu perdão a Deus. Não precisa chegar para o padre, nem para o pastor, nem para qualquer outro líder e dizer, olha, assim, assim, o que é que eu tenho que fazer? Ele vai dizer, reze tantas Ave Maria, tanta Salve Rainha, tanto Pai Nosso, dê tanta chicotada que você está perdoado. Não, porque o nosso sacrifício já foi completo em Cristo Jesus. Então a função do pastor é guiar o rebanho nesse caminho de santidade, porque é a segunda parte do livro de Levítico que o pastor faz. A primeira parte Cristo fez. A segunda, os pastores fazem, conduzindo a igreja de Cristo a andar em santidade, para que quando Cristo vier buscar a sua noiva, encontrá-la sem mácula, santa, irrepreensível. Esse é o papel dificílimo do pastor. Deixa eu ver, Frank levantou a mão aqui primeiro. Para o presbítero e tal, com o intuito de ele pedir perdão, mas para o culto aconselhamento. E a palavra de Deus ainda hoje fala que devemos confessar os nossos pecados mutuamente para que sejamos curados. Porque a questão do pecado não é só a culpa em si, mas o tratamento desse pecado. E muitas vezes uma pessoa está tão enredada com o pecado e ela não tem força, muitas vezes, para se desviar daquilo. Então, ela ora, ela utiliza os meios de graça, ela utiliza o aconselhamento pastoral para se desviar daquele pecado que tem. A gente está sentindo por ela. Então, a função pastoral também tem esse lado. Não de intercessão, mas de capacidade de cura, de tratamento. E observe que o texto, confessar os vossos pecados uns aos outros, não é para seres perdoados. Eu não vou confessar meu pecado a Frank para Frank estender a mão em mim e declarar o perdão sobre mim. É para eu ser curado. Porque muitas vezes o pecado ele causa feridas.
E a gente, quando conversa sobre ele, é como se a gente estivesse fazendo aquela asepsia daquela ferida. Tirasse aquela casquinha que está ruim, vai doer, para que o nosso irmão possa deitar um azeite e a gente ser curado daquele pecado que ainda estava nos martirizando. Vamos dar preferência ao reverendo. Não, porque Messias também levantou a mão. Amém. Bom esclarecer. Tem o reverendo Danilo, o Messias e depois o reverendo Danilo, e dizer que essa é só a primeira lição de um trimestre, tá? Talvez muitas dúvidas que estejam surgindo, elas vão ser dirimidas nas próximas lições, tá? Isso. E no próprio manual presbiteriano, está lá nos deveres dos presbíteros, né? Tanto os regentes como os docentes, orar com a igreja e pela igreja, né? Reverendo Danilo.
Uhum. Então, eu queria deixar aqui com a bibliografia que eu utilizei e que pode ser utilizada ainda durante as outras lições da revista, né? A própria lição tem o livro de Andrew Hills, que é Panorama do Antigo Testamento, e o de Michael Morales, Quem Subirá ao Monte do Senhor. Que é um livro que trata somente sobre a teologia bíblica do livro de Levítico. Então, abrir ali a última pergunta, né, porque eu sei que o pessoal já está com fome, para a gente encerrar. Irmão Elcio. Ah, Jó, ele fazia a função de sacerdote ainda. O livro de Jó, ele é um livro mais antigo, então ele não vai tratar muito dessas questões levíticas. Mas Jó, ele oferecia o sacrifício pelos seus filhos. Ele pastoreava a sua casa. Então hoje, a gente não vai poder oferecer sacrifício pelos nossos irmãos, porque Cristo já fez o que Jó fazia pelos filhos dele. Então aquele sacrifício que ele fazia. Então hoje, o que eu posso fazer pelo meu irmão, como o pastor Adalto falou, é orar por eles, é interceder por eles, como sacerdote que eu também sou, uma vez que Cristo nos fez uma nação de sacerdotes. Entendeu? Qual texto? Isso. E é o que o pastor Danilo também falou, que a função sacerdotal também era de guiar o povo em santidade. Todos os exercícios religiosos do Israel eram feitos pelos sacerdotes. Então, eles também tinham o dever de ensinar, de inculcar na criança a lei de Deus, de ensiná-la. Então, isso também era a função do sacerdote. Gente, vou me encerrar. Depois o pessoal vai dizer que eu segurei muito. Hum. Porque muitas vezes nós nos omitimos e delegando a outras pessoas até pessoas fora do nosso lar, ou a igreja, o cuidado com a nossa vida. Porque, como é que, por exemplo, quando eu tinha comentado, será que nas nossas casas ainda existe o estado emocional em família? Só para será que a gente para com a esposa, com os filhos, para ler a Bíblia, para orar com eles? Isso aí é fundamental importante, porque se eles não veem isso na sua casa, será que eles vão replicar isso na vida deles, só posterior? Eu sei que Deus, ele faz um milagre. Por exemplo, eu fui criado, eu não nasci em lar evangélico. As emocionais, Deus tocou meu coração, eu fui o primeiro da minha casa. Mas eu queria ter tido o privilégio de ter um pai e uma mãe cristã que me ensinassem. Eu tinha esse privilégio. Mas será que nós, como pais, hoje por eu sou pai, então a gente tem que exercer isso na nossa família. A gente faz parte da nossa
Verdade. E na nossa igreja esse compromisso é assumido lá no batismo, né? Amém. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Essa lição vai ter muito pano para manga, elas são muito gostosas, né? Então, que os próximos professores também, apertem eles assim também, viu? Não fique só comigo, não. Então, eu queria passar a palavra para a direção da Escola Dominical novamente e agradecer a oportunidade mais